O caminho da autotransformação. Eva Pierrakos. Capítulo 11. Parte 1. O sentido espiritual da crise. Na nossa vida, existem momentos, e mesmo períodos prolongados, em que de repente tudo parece ter chegado ao fim. Somos sacudidos até as profundezas do nosso ser por acontecimentos que nos obrigam a tomar decisões difíceis, ao mesmo tempo que nossos sentimentos se agitam de tal modo que não sabemos o que fazer. O tema desta palestra, que vai até o fundo da alma, aborda o surgimento de crises desse tipo e o modo como podemos lidar positivamente com os problemas que nos acabrunham nessas ocasiões. Saudações e bênçãos a cada um de meus amigos aqui presentes. Qual é o sentido verdadeiro espiritual da crise? A crise é uma tentativa da natureza de efetuar mudanças através das leis cósmicas do universo. Se o ego, a parte da consciência que dirige a vontade, obstrui a mudança, a crise ocorrerá para possibilitar uma mudança estrutural. Nenhum equilíbrio pode ser conseguido sem essa mudança estrutural do ser. Em última análise, toda crise é um reajuste, quer se manifeste sob a forma de sofrimentos, dificuldades, transtornos, incertezas, ou sob a forma da simples insegurança derivada do fato de se passar a adotar maneiras novas e desconhecidas de viver. Depois de desvencilhar-se de um modo já habitual. Qualquer que seja a forma sob a qual se manifeste, a crise procura romper velhas estruturas construídas sobre conclusões falsas, o que equivale dizer sobre a negatividade. A crise sacode hábitos arraigados, possibilitando um novo crescimento. Ela dilacera e rompe o que é momentaneamente doloroso, mas sem ela, a transformação é impensável. Quanto mais dolorosa for a crise, mais a parte da consciência que dirige a vontade tentará impedir a mudança. A crise é necessária porque a negatividade humana é uma massa estagnada que precisa ser sacudida para se soltar. A mudança é uma característica essencial da vida, onde a vida, a mudança é infindável. Somente os que ainda vivem no medo e na negatividade, que resistem à mudança, é que a concebem como algo a que se deve resistir. Ao resistir à mudança, eles resistem à vida em si. E assim, o sofrimento se fecha sobre eles e os comprime ainda mais. Isso acontece no desenvolvimento global das pessoas e também em aspectos específicos. Os seres humanos conseguem ser livres e saudáveis em áreas em que não resistem a mudanças. Nessas áreas, eles se harmonizam com o movimento universal. Eles constantemente se desenvolvem e sentem a vida como profundamente realizadora. Todavia, esses mesmos indivíduos reagem de maneira inteiramente diferente nas áreas em que têm bloqueios. Eles se ligam temerosamente a condições imutáveis dentro e fora deles mesmos. Onde não resistem, sua vida está relativamente livre das crises. Nas áreas em que resistem à mudança, as crises são inevitáveis. A razão de ser do desenvolvimento humano é libertar os potenciais inerentes que, na verdade, são infinitos. Entretanto, onde há fixação de atitudes negativas, é impossível concretizar esses potenciais.
Somente a crise pode demolir essa estrutura construída sobre premissas que contradizem as leis da verdade, da felicidade e do amor cósmicos. A crise sacode o estado de paralisia, estado esse que é sempre negativo. No caminho para a realização emocional e espiritual, você precisa trabalhar intensamente para libertar-se de suas negatividades. Quais são elas? As concepções errôneas, as emoções destrutivas e as atitudes e padrões de comportamento delas decorrentes, os pretextos e as justificativas. Nenhuma dessas negatividades apresentaria dificuldade em si mesma se não fosse a força autoperpetuadora que compõe cada aspecto negativo numa força sempre crescente no interior da psique humana. Todos os pensamentos e sentimentos são correntes de energia. A energia é uma força que aumenta às custas do seu próprio impulso, sempre baseada na natureza da consciência que alimenta e dirige a corrente de energia em questão. Segue-se que, se os conceitos e sentimentos subjacentes estão de acordo com a verdade, sendo, portanto, positivos, a força autoperpetuadora da corrente de energia aumentará ad infinito as expressões e atitudes implícitas nos pensamentos subjacentes. Se os conceitos e sentimentos subjacentes se fundamentam no erro, sendo, portanto, negativos, o impulso autoperpetuador da corrente de energia crescerá, mas não ad infinito. A força autoperpetuadora das emoções negativas. Você sabe que as concepções errôneas criam padrões de comportamento que, inevitavelmente, parecem provar a exatidão da suposição. E assim, o comportamento destrutivo defensivo vai entrincheirar-se com mais firmeza na essência da alma. O mesmo princípio se aplica aos sentimentos. Por exemplo, o medo poderia ser superado facilmente se fosse encarado e se o modo errôneo subjacente de entendê-lo e controlá-lo fosse exposto. Muitas vezes, emoções manifestas não são emoções primárias diretas. O medo pode disfarçar a raiva, a depressão pode mascarar o medo. O problema é que o medo cria ainda mais medo de enfrentá-lo e de transcendê-lo. E assim, a pessoa tem medo desse medo do medo. E assim por diante. O medo aumenta por acréscimo. Tomemos a depressão. Se as causas subjacentes do sentimento de depressão original não são expostas corajosamente, você se deprime por estar deprimido. Você pode sentir então que deveria ser capaz de encarar sua depressão, em vez de se deprimir por causa dela. Mas não está realmente disposto a fazer isso ou não é capaz de fazê-lo e isso o deprime ainda mais. Estamos diante de um círculo vicioso. A primeira depressão ou medo ou outra emoção qualquer é a primeira crise que não é levada em conta. Seu verdadeiro significado não é compreendido. A pessoa evita e assim a depressão causada pelo fato de estar deprimido dá início ao círculo vicioso autoperpetuador. A consciência da pessoa afasta-se cada vez mais do sentimento original e, por consequência, de si mesma, dificultando mais, ainda mais, descobrir o sentimento original. O impulso negativo crescente finalmente leva a um colapso da autoperpetuação negativa. Diferentemente da verdade, do amor e da beleza, que são atributos divinos infinitos, a distorção e a negatividade nunca são infinitas. Elas terminam quando a pressão explode.
Esta é uma crise dolorosa e as pessoas em geral resistem-lhe com todas as suas forças. Mas imagine se o universo tivesse sido criado de outro modo e a auto-perpetuação negativa continuasse ad infinito. Isso poderia significar inferno total e eterno. O princípio da auto-perpetuação negativa se manifesta mais nitidamente no caso da frustração e da raiva. Muitas pessoas percebem com certa facilidade que é menos difícil suportar a frustração em si do que a frustração de estarem frustradas. O mesmo se aplica à raiva do que a frustração de estarem frustradas. O mesmo se aplica à raiva contra si mesmo, porque se estar com raiva ou por ficar impaciente com a própria impaciência, desejando-se poder reagir de modo diferente e não o conseguindo porque as causas subjacentes não são expostas e encaradas. Assim, as crises emocionais, como as da raiva, frustração, impaciência e depressão, não são reconhecidas pelo que são. Isto torna a auto-perpetuação negativa mais e mais forte, até que o abscesso explode. Temos então uma crise incontestável. A crise pode pôr um fim à auto-perpetuação negativa. Se a consciência assim o decidir, a crise pode significar o término da auto-perpetuação negativa que se avoluma continuamente. Quando a explosão acontece, as opções de reconhecer o sentido ou de continuar fugindo tornam-se mais claramente definidas. Mesmo que a explosão não leve ao reconhecimento e à mudança interior de direção, uma crise final deve ocorrer no ponto em que a entidade não consegue mais se esconder de sua mensagem. O indivíduo, consequentemente, deve ver que todas as explosões, colapsos e crises significam a derrubada de velhas estruturas para possibilitar a reconstrução de uma estrutura nova e melhor. A, entre aspas, noite escura dos místicos é esse período do colapso de antigas estruturas. A maioria dos seres humanos ainda não compreende o significado da crise. As pessoas olham sempre na direção errada. Se nada desmoronasse, a negatividade continuaria e, entretanto, depois de um certo despertar da consciência, é possível que a pessoa não deixe que a negatividade se instale em profundidade. Desse modo, ela fica impedida de começar o ciclo de auto-perpetuação. Ela é confrontada desde o início. A crise pode ser evitada contemplando a verdade interior quando os primeiros sinais de distúrbio e de negatividade se manifestam na superfície. Porém, requer-se muita honestidade para enfrentar as convicções pessoais firmemente acalentadas. Esse confronto pode interromper a auto-perpetuação negativa, a força motriz que compõe a matéria psíquica errônea e destrutiva, até que encontre um ponto de ruptura. Ela evita os muitos círculos viciosos presentes na psique humana e nos relacionamentos, que são dolorosos e problemáticos. O crescimento é possível sem noites escuras. Se as dificuldades, transtornos e sofrimento na vida do indivíduo e também na vida da humanidade como um todo fossem observados sobre este ponto de vista, o sentido verdadeiro da crise seria compreendido e muito sofrimento poderia ser evitado. Digo-lhe agora 2 pontos. Não espere que a crise surja numa erupção como o evento natural
que estabelece o equilíbrio que ocorre tão inexoravelmente, como uma tempestade deve acontecer quando certas condições atmosféricas precisam ser alteradas e a claridade na atmosfera tem de ser restabelecida. É precisamente isso que acontece na consciência humana. Na verdade, o crescimento é possível sem noites escuras, muito dolorosas, se o indivíduo tiver como valor predominante a honestidade para com o eu. É preciso cultivar o olhar franco para dentro de si e a atenção profunda com o seu ser interior, ao mesmo tempo que se torna possível livrar-se das atitudes e das ideias mesquinhas. Nesse caso, a crise de sofrimento e angústia pode ser evitada porque não haverá formação de nenhum abscesso. O processo da morte em si é uma crise desse tipo. Já analisei vários significados profundos da morte. Este é mais um. A morte superficial, isto é, a morte do corpo, acontece porque a consciência diz: não posso mais continuar, ou estou desorientado. Toda crise contém pensamentos. A consciência sempre diz a si mesma: não posso mais lidar com a situação. Se a situação for específica, ocorrerá na vida uma situação específica. Se for uma questão da encarnação atual da pessoa como um todo, então ocorrerá a morte física. Nesse último caso, a erupção toma a forma da saída do espírito do corpo, até encontrar novas condições de vida que lhe possibilitem lidar com as mesmas distorções interiores novamente. Visto que a erupção, o colapso e a crise sempre têm por objetivo eliminar velhas maneiras de operar e criar novas, o processo de morte e renascimento expressa o mesmo princípio. Entretanto, as pessoas tendem a não aceitar outras maneiras de operar e reagir. Esse obstáculo é totalmente desnecessário. Na verdade, é essa oposição que cria a tensão da crise, e não o abandono da velha estrutura em si. Quando uma mudança necessária não é aceita de boa vontade, você automaticamente entra em estado de crise. A intensidade da crise indica a intensidade da oposição e também a urgência da necessidade de mudança. Quanto maior a necessidade de mudança e quanto maior a resistência a ela, mais dolorosa é a crise. Quanto mais abertura e disponibilidade houver para a mudança em qualquer nível, e quanto menos esta for necessária em qualquer momento do caminho evolutivo do indivíduo, menos rígida e sofrida será a crise. A crise exterior e a crise interior será a segunda parte do capítulo 11, que vamos ler no nosso próximo vídeo. Obrigada por compartilhar, curtir. Um forte abraço e até lá.